Paz do Senhor para os irmãos. Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos aleatórios aqui primeiramente. O primeiro deles é o versículo 7. Para a gente estudar a palavra do Senhor. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vamos para o versículo 10. Cada um administra aos outros como o dom, como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Vamos também ler versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma, como ao fiel Criador fazendo bem. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma palavra interessante, tem a ver com o que já foi falado aqui, desde a palavra oficial. Os irmãos deixem a palavra aberta em 1 Pedro, que é onde a gente vai estudar. Eu li com os irmãos o primeiro versículo aqui, que nós vemos, foi o versículo 7. Começa já uma exortação. Eu vou repetir novamente para os irmãos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nós vemos que Pedro, ele começa essa epístola aqui, alertando que o fim de todas as coisas está próximo. É dever nosso, assim como Pedro está nos ensinando aqui na palavra de Deus, alertar a igreja, alertar os irmãos que o fim está próximo, que Jesus ele está às portas. Jesus ele vai vir sim arrebatar a sua igreja. Essa é a mensagem verdadeira da palavra de Deus. E é interessante, igreja, que quando nós lemos o versículo 7, é interessante porque primeiro fala da volta de Jesus, que o tempo do fim está próximo. Em segundo lugar, fala para a gente ser sóbrio e vigiar. Todo crente, irmãos, ele deve andar nessa terra saber, como se soubesse o dia que Jesus fosse voltar. Como assim, irmão Adriano? A Bíblia diz, Jesus citou muitas parábolas, entre elas a do servo vigilante, que
espera o seu Senhor, independente da hora, momento que o seu Senhor vai chegar. Nós, como crentes, como servos de Deus, nós devemos sim domar o nosso eu, domar o nosso ego, aquilo que nos atrasa diante de Deus, aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Para quê? Para se Jesus chegar agora, nesse exato momento, a gente não ser como as virgens loucas que saíram para correr, para comprar azeite, mas infelizmente já não dava mais tempo. Quando a Bíblia fala isso, Jesus foi muito sábio em dizer dessas virgens. A Bíblia está ensinando que o tempo de buscar a Deus é algo constante, é algo que você cultiva diariamente. É como uma pequena planta, você planta a semente, ela vai ter um tempo para brotar, e quando ela brota você tem que regar. Passando um certo tempo você tem que entrar com uma adubação. Passando mais um tempo você tem que ter aquela rega, dependendo daquilo que você plantou. E assim vai para que ela cresça, produza frutos. Assim é a nossa fé. Se nós não tivermos a comunhão com Deus diária, a gente vai ser como as virgens loucas. Na última hora, no último momento, a gente quer fazer tudo, correr para tudo. O momento é esse? Não. O tempo, é o que eu falo para os irmãos aqui, todos os cultos. O tempo de buscar a Deus é hoje. É agora. Não deixe para amanhã o que nós podemos fazer hoje. E se os irmãos estão atentando aqui para a palavra, eu li aqui também, aqui mais para frente, essa palavra aqui foi dirigida a crentes, foi dirigida a pessoas que serviam a Jesus, não foi dirigida a pessoas do mundo. Então é um alerta. Quando nós viemos para a casa do Senhor, é necessário a igreja ensinar a todas as pessoas que vêm na casa do Senhor a ser sóbrio, a vigiar, a ter uma vida de oração, a ter uma conduta correta diante de Deus. Alguém que serve a Cristo, como foi falado no culto de domingo, ele não vai acender a sua lamparina, vamos dizer, usando esse termo, e esconder debaixo dela da cama. Ele vai pegar a sua lamparina e vai colocar no local que clareie todo local que ela possa clarear. Assim é a minha vida e a sua vida diante do Senhor. Nós fomos chamados, aliás, para ser luz desse mundo, sal da terra. E qual que é o nosso dever? Apresentar-se como luz do mundo e como sal da terra. Nós estamos vivendo uma época, Pedro está dizendo já aqui nessa ocasião, para ser sóbrio, para vigiar. Ele está querendo dizer que nenhum de nós, por mais espiritual que seja, tem o poder, tem uma revelação, um momento que Deus vai falar assim, vou voltar tal dia, se prepara. Não, Deus não vai revelar isso para ninguém, irmão. Pode ter certeza que Deus não vai revelar para ninguém a data da sua vinda. É por isso que a igreja do Senhor, ela deve permanecer vigilante, deve permanecer sóbria, deve permanecer em oração, vigiando, fazendo a vontade de Deus. Nós estamos vivendo uma geração, volto a repetir, usando mais uma vez a palavra de Jesus, o tempo de virgens loucas. É o tempo de crentes que querem buscar a Deus na última hora, na hora que já está tudo acabado. E Deus não vai responder esse tipo de crente apressado. Deus, Ele quer crentes, irmãos, pacientes, crentes que têm paciência, que oram, sabem esperar o tempo de Deus. Deus, Ele quer compromisso com crentes que cultivam um compromisso com Ele diariamente, a todo tempo, constante. Alguém que, como já foi falado aqui, que todo dia se arrepende diante de Deus, pede perdão, pede misericórdia, pede para Deus o ajudar no seu lidar todo dia. Veja bem, vigiai em oração. Quando fala para vigiar em oração, me faz lembrar Jesus no Getsêmani. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele passou um dos momentos mais críticos da sua vida ali, antes da crucificação, que é bem verdade. Mas naquela ocasião, ele, como Deus, que ele era filho de Deus, ele é Deus, a Bíblia diz, eu, Pai, somos um, ele viu além. Então, quando Jesus estava ali fazendo a sua oração, ele sabia, por mais que ele estava num corpo terreno, ele sabia tudo que ele iria passar.
e seu corpo começa a entrar num estado de nervo, ao ponto de Jesus, do seu suor, não sair a água salgada que a gente está acostumado do nosso suor, não. Começou a sair gotas de sangue. Imagine o nervoso, o sentimento que Jesus estava passando naquela ocasião. E quando ele se retirou para orar, ele deu uma instrução para os discípulos: vigiai orando, vigiai, vigiai. E as duas vezes que a Bíblia cita que Jesus voltou para se encontrar com os discípulos, eles estavam dormindo, não estavam vigiando. E Jesus, ele citou mais uma vez: vigiai para o quê? Não entrar em tentação. O crente entra em tentação, é engodado e cai em pecado, porque não vive em vigilância, não vive em oração. Jesus está dizendo: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O que ele está querendo dizer? Eu peco mesmo, eu sou carne, eu sou ser humano? Não. Eu estou num corpo terreno, mas eu estou vigiando em oração e não vou ser tentado, cobiçado para fazer o mal. Ou seja, Jesus está dizendo: nós podemos vencer a nossa carne orando, vigiando, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, sendo consagrado diante de Deus, porque Deus vai dar fortaleza para a gente. O segredo que o apóstolo Paulo cita para nós, igreja, ele fala assim: agora não vivo mais eu. Porque se Paulo deixasse viver, a gente não teria as cartas que a gente tem aqui na palavra do Senhor, escritas e inspiradas pelo Espírito Santo. Mas ele dá um segredo para nós, para a igreja do Senhor: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que a gente vê Paulo orando, é por isso que a gente vê Paulo vigiando, é por isso que a gente vê Paulo recebendo uma surra em praça pública, ser preso, mesmo assim ter fôlego para orar, para cantar hino. Por quê? Não era ele que vivia mais. Muitos crentes hoje, irmãos, isso é uma exortação para nós, eles são engordados, estão vivendo entristecidos, cansados, como já foi falado aqui para o nosso irmão Sérgio. Por quê? Eles querem viver mais do que Cristo. E isso é um erro fatal. Porque se cada um de nós falar assim: eu vou deixar me viver, pode ter certeza, irmão, que nem na igreja você viria. Não viria. Mas se nós fazer como o apóstolo Paulo também, é um outro segredo que o apóstolo Paulo cita pra gente. Ele falou que ele pega o seu corpo, escute bem isso, ele escraviza o seu corpo no literário. O que ele está querendo dizer? Eu subjugo o meu corpo à escravidão. Ele está dizendo: corpo, vontade da carne, você não manda em mim não, você é meu escravo. Vou te queimar com jejum, vou te queimar com leitura de Bíblia, vou te queimar vindo para o culto, para a oração, vou te queimar orando, buscando a palavra de Deus, vou te queimar tendo comunhão com Deus. Ou seja, corpo, carne, você não manda em mim. Eu subjugo meu corpo ao quê? Escravidão. O que é um escravo? Ele não fala nem para o seu Senhor. Então Paulo está dizendo: a minha carne não tem vez na minha vida, porque eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Aleluia. E olha só que interessante, igreja, correndo aqui porque a hora já está indo. No versículo 11, isso que é interessante: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória, poder para todos sempre. O que Pedro está dizendo aqui para nós? Que alguém que é guiado pelo Espírito Santo, esse alguém, tudo que ele vai falar de acordo com a palavra. Se esse alguém, ele é guiado pelo Espírito Santo, por Jesus, ele vai dar o conselho baseado na palavra. Ele não vai se basear em achismo, eu acho, eu penso assim. Não, segundo a palavra diz, a Bíblia diz. Ou seja, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele vai administrar segundo a vontade de Deus, ele vai falar segundo a vontade de Deus, ele vai louvar para glorificar o nome de Deus, ele não vai louvar para se engrandecer, ele não vai pregar para se enaltecer. Tudo é para o nome de Jesus ser glorificado. Isso é um segredo, irmãos, isso é um segredo que a Bíblia nos dá. E é interessante, eu falei isso aqui no culto de domingo, quando nós passamos prova
porque de nós mesmos é uma coisa, mas quando nós passamos uma aflição fazendo a vontade de Deus é outra coisa. Eu costumo citar isso muito, acabo sendo até repetitivo, mas precisa ser repetido todas as vezes possíveis. Quando Jesus deu ordem para os discípulos, antes de expulsar aquela legião que estava no Gadareno, Jesus disse para os discípulos o quê? Passemos para outra banda. Foi o que isso aí? Ele falou, talvez passamos. Ele deu uma ordem, passemos, vamos adiante para outra banda. Quem foi que falou? Jesus, certo? Tinha um alvo a acontecer. Antes de chegar até o Gadareno, nessa viagem houve tempestade, houve vento, houve tribulação ali na ocasião. A Bíblia diz que os discípulos, eles tentaram remar, tentaram fazer de tudo, mas chegou um momento que eles desceram na popa do barco. Jesus estava dormindo, diz a palavra do Senhor. Foi lá, acordaram Jesus. A Bíblia diz que Jesus não acorda perguntando o que está acontecendo. Isso é uma prova que nosso Deus é onisciente, onipotente, porque Ele sabe tudo. Por mais que você pense que Ele está dormindo, Ele está agindo, está trabalhando. A prova disso é que quando Ele levanta, Ele já acorda. Vento, cala-te. Tempestade, para, fica quieto aí. E é bem verdade, né, que o mar, o vento, eles são obedientes, eles pararam. Certo, igreja? E Jesus, ele dá uma afirmação aqui para nós. Faz uma pergunta, aliás, para os discípulos. E essa pergunta é para quem é obediente. Para quem é obediente. Para quem é carnal, não. Por que sois tão tímidos? Alguém pode me dizer o que significa essa pergunta, igreja? Ninguém? Eu vou explicar para os irmãos. Por que sois tão tímidos? Jesus está dizendo, vocês lembram antes de a gente entrar no mar, que eu falei, passemos para outra banda? Eu estou dizendo que a gente vai passar. Vocês fizeram o id. Vocês tinham autoridade para dizer, mar, cala-te. Tempestade, aquieta-te. Eles tinham autoridade para isso, por quê? Eles estavam cumprindo o id. Eles obedeceram. E Deus, Ele honra quem obedece. Agora vamos para o outro lado da moeda. Finalzinho de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele está indo como preso. Ele não está indo numa viagem, mas como preso. E nessa embarcação, Paulo tem uma revelação da parte de Deus e passa para vamos dizer assim, para a ordem geral ali do navio. Não é bom a gente ir para cá, é bom a gente ir para cá. Só que eles preferiram ouvir a Paulo? Não, o capitão do barco. Não, a gente não vai seguir o prisioneiro, a gente vai para lá. Eles obedeceram? Não. Aí o que a Bíblia diz? Que houve uma grande tempestade. Eles podiam repreender aquela tempestade, igreja? Não. Foram desobedientes. Então tem coisa na vida do crente desobediente que você não vai ter autoridade para repreender enquanto não se pôr na posição. Isso é uma verdade, irmão. Dói um pouco, mas tem que ser falado. Uma coisa é estar na tempestade com Jesus dizendo, por que vocês são tão tímidos? Vocês estão me obedecendo e não levantou para repreender? E outra coisa é Jesus falar, faça isso. Aí você fala assim, não, eu vou fazer o que eu quero, o nariz é meu, a vida é minha. Aí vem a tempestade, aí você vai chorar, vai ter tristeza depois, porque não cumpriu a vontade de Deus. E Deus ainda teve misericórdia, porque a Bíblia diz que enquanto eles estavam esvaziando, jogando mantimento, jogando carga, estavam terríveis, irmãos. Mas a Bíblia disse por misericórdia, o apóstolo Paulo lá tranquilo, porque quem anda com Jesus, ele é tranquilo, ele tem paz consigo. Ele pode estar vivendo um arruaça ao seu redor, mas ele tem paz consigo. Ele sabe que no outro dia é um novo dia, é um novo amanhecer. Ele fala assim, não se preocupa não, porque nessa mesma noite o anjo do Senhor esteve comigo e disse que nenhum de vós vai se perder. Então para de jogar as coisas no mar, pare de dar uma de doida,
doida. Jesus está no barco e falou que nenhum de vós vai se perder. O que eu aprendo, igreja? Eu não estou fazendo apologia à desobediência não, mas Deus é misericordioso. Deus é bom demais, irmão. Porque se Deus fosse um Deus assim, vamos dizer assim, sem misericórdia, não haveria mais ladrão, não haveria mais estuprador, não haveria mais nada dessa raça que nós vemos por aí, que tem a chance de se arrepender e morar no céu com a gente em nome de Jesus. Que o céu é para todos aqueles que creem no nome de Jesus e se arrependem. Não há acepção, igreja. Isso que eu estou dizendo para os irmãos não é algo meu, é a Bíblia que diz. Olha o que diz o versículo 15, anote aí: que nenhum de vós padeça como o quê? Homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se tremete em negócios alheios. Mas o versículo 16: mas se padece como cristão, não se envergonhe. O apóstolo Paulo chega a dizer, irmão Reginaldo, eu carrego comigo as marcas de Cristo. Ele está dizendo, Paulo não vinha bonito assim igual o irmão Adriano para o culto. Eu falo aqui para os irmãos, a gente tem que ir mais a fundo na palavra. Paulo às vezes chegava na igreja mancando, com o olho roxo, as costelas, imagine, ele, camarada, levou 5 quarentenas, menos um. Você acha que ele ia chegar assim, andando assim? Imagine Paulo chegando com a costela quebrada, meio corcunda assim, ó, tá com a costela quebrada, a perna de repente com alguma fratura, mas ele está dizendo, Jesus é bom. Olha, a Bíblia chega a dizer que ele confirmou o ânimo dos discípulos ainda, irmão. E como eu e você pode dizer assim, eu estou passando prova, estou passando luta, ai meu Deus, misericórdia, irmão. Se a gente for colocar a nossa vida e comparar com os apóstolos, dá até vergonha. Os apóstolos ali, um deu a sua vida sendo apedrejado, outro perdeu a cabeça. Apóstolo Paulo, futuramente, a Bíblia não conta, mas a história diz que cortaram a sua cabeça. Olha como eles honraram a Deus. E qual que é a nossa luta? Qual que é a nossa tribulação? Qual que é, irmãos? Não tem. Então é motivo de estarmos alegres no caminho do Senhor. Se você chegou aqui hoje na casa do Senhor padecendo, mas sendo como cristão, não se envergonhe disso. Isso é honroso diante de Deus. A Bíblia chega a dizer, eu falei aqui para os irmãos no domingo, 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele tinha uma comunhão tão tremenda, mas sofria demais com Deus, sofreu demais, foi apedrejado, ele levou açoite, ele passou por naufrágio, passou fome, passou tudo que os irmãos possam imaginar, mas ele não largou de Jesus, não largou. A Bíblia chega a dizer que ele recebeu uma revelação da parte de Deus que ao homem não é digno conhecer nem se falar. A Bíblia nem cita o que ele viu lá no céu, porque muita gente ia duvidar, questionar, falar mal. Mas a Bíblia diz que por causa dessa revelação, escute bem, a comunhão de Paulo está tão elevada com Deus, estou dizendo Paulo, que ele recebeu uma revelação, e por receber essa revelação, ele recebeu também consigo na revelação um espinho na carne, a qual a Bíblia diz que o homem chamado Paulo, que tinha comunhão, que tinha uma vida de oração, era exemplo. É o homem que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É o mesmo homem que diz assim, que ele orou 3 vezes ao Senhor. Senhor, imagine Paulo orando, tira de mim esse espinho da carne. A Bíblia não diz o que é. Tira isso de mim, Senhor. Aí o Senhor, não. Vai orar a 2ª vez, Senhor, tem misericórdia, arranca esse espinho de mim, seja uma afronta, seja uma enfermidade, tira de mim. Não. Paulo é insistente, irmão. Foi orar a 3ª vez. Eu estou falando Paulo, não estou falando irmão Adriano. Senhor, tem misericórdia, eu venho a 3ª vez falar contigo, tira de mim esse espinho. Não, e não me fale mais nisso, porque a minha graça te basta. Está dizendo, Paulo, o favor não merecido que eu tenho para você já é o suficiente para você andar pulando, rodapiando, feliz, alegre, contente, porque eu morri por você, te perdoei, te tirei do mundo de lamaçal, te dei vida. Aleluia. É por isso que Paulo disse, é por isso que eu sinto prazer nas fraquezas, e quando estou fraco, eu estou forte.
A Bíblia diz que o poder de Deus, irmão, se aperfeiçoa o quê? Quando está tudo fácil? Não, quando está tudo errado, está tudo ruim, está sendo perseguido, maltratado. É aí que Deus quer tirar a essência de você. É aí que Deus quer ver você feliz, contente, alegre, dizendo: Jesus é bom, Jesus é fiel. É isso que Deus quer da sua igreja, crentes gratos. Aleluia. Falta gratidão na igreja do Senhor. Aleluia. Sejamos mais gratos, irmão. Sejamos mais gratos em nome de Jesus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, já encerro, encomendem a sua alma como a um fiel Criador fazendo bem. Está dizendo, aquele que é separado por Deus, prepara a sua alma, tira a sua alma do mal, faça o bem, prepare ela, tenha zelo por ela, para que quando Jesus voltar, Ele leve você em nome de Jesus. Irmão, não tem coisa mais valiosa nessa terra a não ser a volta de Jesus, a não ser o arrebatamento da igreja do Senhor. Aleluia. Estamos valorizando mais coisas desse mundo do que salvação, do que alma. Está errado, igreja. Meu Deus, está errado demais isso. Me dói, igreja, me dói. Não estou aqui se mostrando não, mas me dói isso. Me dói. Valorize sua alma. Pare de valorizar esse mundo podre que está aqui na terra. Valorize a sua alma. Faça o bem, igreja. É isso que o Espírito Santo de Deus quer da gente. Vai passar tudo, mas a salvação é eterna. Eterna, eterna, eterna. Lá no céu não vai ter mais dor, não vai ter fofoqueiro, não vai ter gente que persegue a gente. Lá no céu é só alegria. Só alegria. Não vai ter dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dor na perna. Não vai ter não, irmão. Não vai ter não. É só alegria, só alegria, só alegria, igreja. Só alegria, só alegria. Aleluia. Amai candarás. Aleluia. É só alegria, igreja. É esse o alvo que a igreja do Senhor deve buscar. Sua alma. Salve sua alma. Salve sua alma. As demais coisas o Senhor vai acrescentar em nome de Jesus. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Então guarda essa palavra em nome de Jesus. Não deixe ela se apartar do seu coração, não. Amém? Deus abençoe.